Imagina que você faça uma viagem para Nova York, ou melhor, para o Cairo, no Egito. Lá você vai poder ver a beleza das pirâmides, e as pirâmides é um negócio curioso. Tem um jogo Assassin's Creed que eu jogo, que se passa ali na época de Cleópatra, e ali, para vocês terem uma ideia, as pirâmides já estavam erguidas há mais de 2000 anos. Então você pensa, há 2000 anos as pessoas já estavam intrigadas com o mistério de quem havia construído e de que forma haviam construído as pirâmides, que têm mais de 4000 anos. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque se você for para o Cairo, você vai poder ver então essa riqueza de 4 milênios ali, essas coisas da cultura egípcia, faraônica, que também foram importantes para o avanço da civilização. Era uma civilização muito à frente do seu tempo, né? Mas ao mesmo tempo você vai poder ver coisas horríveis também, como lixo, crianças pobres, lixo a céu aberto, uma pobreza enorme, um trânsito caótico, uma poluição que você mal respira. Então, tem um lado bom, e eu também comecei com Nova York, né? A gente tem aquela imagem glamourizada de Nova York, mas Nova York também tem seus problemas, assim como Paris, assim como outras grandes cidades, rato, sujeira, isso, aquilo, mendigo, pessoas grossas, enfim. Por quê? Porque você escolhe o que você quer ver. É como no budismo, assim, tem uma paisagem. Nessa paisagem tem coisas boas e coisas ruins. Você escolhe no que você quer focar. Então tem pessoas que vão até o Egito e vão ficar maravilhadas com o Cairo, com a beleza, com o Museu de Alexandria, com tantas riquezas que aquele povo tem. Assim como tem pessoas que vão detestar e achar aquilo ali um atraso, uma civilização super atrasada, uma experiência terrível. O mesmo vale também para outros lugares. E por que isso acontece? Por que de repente, diante de uma paisagem, uma pessoa enxerga uma coisa e a outra enxerga outra totalmente diferente? Porque, aqui eu poderia dar várias explicações, ou melhor, a mesma explicação, mas com diferentes abordagens, que é o seguinte. Nós temos, se a gente for para a parte mais neurológica, vieses cognitivos. O que são isso? São filtros que distorcem a nossa realidade. Eu uso óculos, eu costumo não usar óculos aqui quando eu estou gravando, mas eu tenho meu óculos e uso. E é como se fosse uma lente através da qual você escolhe interpretar a realidade ao seu redor. E esses óculos ou esses vieses que nós temos, eles se dão de várias maneiras, assim. Tem gente que encontra problema em tudo, tem gente que encontra solução, mas o fato é que esses vieses, eles comandam totalmente a maneira como a gente vive, como a gente interpreta o mundo ao nosso redor. Então, tem pessoas... Quer ver um exemplo claro? Tem aquela frase que diz assim, ó, quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Porque se você vai do ponto de vista de quem apanhou, aquilo ali fica marcado. A lente pela qual a cena foi vista foi uma, quem bateu foi outra. Então, isso vale para tudo, assim, até para questões políticas, para questões de ideologia, para questões de produtividade do nosso emprego, do nosso propósito, de uma série de coisas, das opiniões que a gente forma a respeito. Se eu pegar um tema polêmico aqui, como por exemplo a legalização do aborto na Argentina recentemente, quem é contra a legalização do aborto vai ter um tipo de lente, vai ter um tipo de óculos ali, através desse óculos que eu interpreto. Quem é a favor vai ter um óculos totalmente diferente, esse filtro totalmente diferente em relação à sua opinião. E o que determina qual óculos eu estou usando na hora de observar ou ter uma opinião a respeito de alguma coisa? É uma série de fatores aí. Tem as suas experiências pessoais de vida, as suas crenças internas, a forma como você interpreta, como você julga certos aspectos. Então, uma composição de coisas ali vão fazer com que as pessoas com que você convive, as opiniões com as quais você já se deparou, os argumentos com os quais você já se deparou. Então, se você somar tudo isso, você vai ter o seu óculos, você vai ter o seu filtro através do qual você interpreta a realidade. Então, de duas uma. Ou você, se você quer melhorar ou quer mudar, muitas vezes você não pode mudar o resultado lá da aprovação do Senado na Argentina em relação ao aborto. Estou usando só esse exemplo mais polêmico aqui para ilustrar bem. Mas você pode
Nesse caso não ficaria legal a explicação, porque isso daí são opiniões que normalmente as pessoas têm muito bem consolidadas. Não quer dizer que, poxa, eu era a favor, agora eu sou contra, agora ou era contra e agora sou a favor. Quer dizer que eu estou incentivando você a mudar a sua opinião. Mas aqui há de se perceber um exercício de empatia. Se a pessoa que pensa diferente de você, ela não pensa diferente porque ela é uma má pessoa. Tanto é que você teve provavelmente amigos de infância, pessoas que você adora e que de repente você descobriu que tem uma visão diferente de mundo, de política, de ideologia, e de repente essa pessoa parece que ficou intragável, você não consegue mais se relacionar com ela da mesma maneira. Mas ela não é uma má pessoa por ter essa opinião diferente. Você é a favor do governo ou você é contra o governo, isso não te faz uma pessoa boa ou ruim. A opinião que você forma, por exemplo, sobre Trump, sobre o Bolsonaro, sobre a Nancy Pelosi nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil também, PT, Ciro Gomes, enfim, essa direita, esquerda e outros partidos, não interessa. A gente acaba sempre puxando para a política, né? Mas isso aqui vale para qualquer outra coisa: capitalismo, socialismo, rico, pobre, religião, ateísmo, cultura fitness, bem-estar, saúde ou não. Agora, recentemente, saiu uma capa da Cosmopolitan mostrando mulheres obesas se exercitando, dizendo que isso é saudável. Aí tem também toda uma discussão em torno disso, mas independente de qual seja o termo, a discussão. Esse tipo de reflexão sobre a questão da lente, do viés cognitivo ou ideológico que nós tenhamos, faz com que a gente pratique a empatia. Então, se aquela pessoa que pensa diametralmente oposto a mim, ela não está fazendo isso por uma questão de caráter, índole, às vezes pode ser, mas assim, em via de regra, mas tem a ver que o conjunto de experiências, todas as coisas que ela viveu, todas as opiniões que ela se deparou, os casos, os argumentos e todas as crenças que ela carrega dentro de si, fazem com que ela tenha aquela opinião. A partir do momento que você deixa de enxergar simplesmente uma pessoa ignorante, como é que essa pessoa pode pensar dessa maneira, diferente de mim, e você começa a entender a questão desses filtros ideológicos ou desses vieses cognitivos, você passa a ter mais empatia e passa a não enxergar o outro como um inimigo. Você passa, poxa, a pessoa entende. Hoje, recentemente, por exemplo, com a minha filha mais velha, a gente estava falando sobre o que é conservadorismo, progressismo, você é mais aquilo, e eu procuro não induzir, mas uma coisa que eu procuro falar para ela é o seguinte: olha, um conservador tem uma visão a respeito de um assunto X por causa disso, disso e disso. Um progressista tem uma visão a respeito desse assunto por causa disso, disso, disso. Analise o porquê cada um tem a sua opinião formada e daí você forma a sua. Mas não é assim que o outro lado é ruim ou que o outro lado é mau. E voltando para um lado mais prático da nossa vida também, se você chega na sua empresa, a mesma coisa. Se o seu óculos está embaçado, se ele está escuro em relação à vida, em relação ao que você enxerga na empresa, na sua profissão, no seu casamento, veja se não é uma questão de você também tirar esse óculos, limpar ele, mudar a lente, alguma coisa assim, para que você possa ver que de repente seja você que está interpretando a realidade de uma maneira distorcida. Às vezes a opinião que você tem do seu parceiro, as coisas que ele faz, isso, aquilo. Procure levar esse exercício que eu te falei dos óculos aqui, da lente, através da qual você enxerga a realidade e o mundo ao seu redor, que você vai ver. Primeiro, você vai conseguir ter mais compreensão e indulgência, compreensão com as imperfeições alheias, e também você vai conseguir olhar mais para dentro de si e de repente mudar essa lente, e aí sim você vai ver que as coisas verdadeiramente mudam ao seu redor. Se você não pode mudar muitas vezes aquilo que é incontrolável, você pode mudar a maneira de como você reage e como você interpreta isso. Fica então essa dica. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e se quiser conhecer mais sobre mim, acesse paulomachado.com. Um abraço!